Olá, seja bem-vindo ao canal Questões para Concurso. Trouxemos para vocês a segunda parte do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fernandópolis. Bons estudos! Artigo 57. Comissões especiais são aquelas que se destinam à elaboração e apreciação de estudos de problemas municipais e à tomada de posição da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância, inclusive participação em congressos. Parágrafo 1º. As comissões especiais serão constituídas mediante apresentação de projetos de resolução, de autoria da mesa, ou, então, subscritas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. O projeto de resolução a que alude o parágrafo anterior, independentemente de parecer, terá uma única discussão e votação, na ordem do dia da mesma sessão de sua apresentação. Parágrafo 3º. O projeto de resolução propondo a constituição de comissão especial deverá indicar, necessariamente: Inciso 1. A finalidade, devidamente fundamentada. 2. O número de membros. 3. O prazo de funcionamento. Parágrafo 4º. Ao presidente da Câmara caberá indicar os vereadores que comporão a comissão especial, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária. Parágrafo 5º. O primeiro signatário do projeto de resolução que a propôs, obrigatoriamente, fará parte da comissão especial, na qualidade de seu presidente. Parágrafo 6º. Concluídos seus trabalhos, a comissão especial elaborará parecer sobre a matéria, enviando-o à publicação e o seu presidente comunicará ao plenário a conclusão dos trabalhos. Parágrafo 7º. Sempre que a comissão especial julgar necessário consubstanciar o resultado de seu trabalho numa proposição, deverá apresentá-la em separado, constituindo o parecer a respectiva justificativa, respeitada a iniciativa privativa do prefeito, mesa e vereadores, quanto a projeto de lei, caso em que, oferecerá tão somente a proposição como sugestão, a quem de direito. Parágrafo 8º. Se a comissão especial deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente extinta, salvo se o plenário houver aprovado, em tempo hábil, prorrogação de seu prazo de funcionamento através de projeto de resolução de iniciativa de todos os membros da comissão, cuja tramitação obedecerá ao estabelecido no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 9º. Não caberá constituição de comissão especial para tratar de assuntos de competência de qualquer das comissões permanentes. Artigo 58. As comissões parlamentares de inquérito, constituídas nos termos dos artigos 25, parágrafo 4º, e 35, inciso 16, da Lei Orgânica do Município, destinar-se-ão a examinar fatos determinados que se incluam na competência municipal, nos termos da resolução específica. Redação dada pela Resolução nº 2 de 2015. Artigo 59. As comissões de representação têm por finalidade representar a Câmara em atos externos, de caráter social. Parágrafo 1º. As comissões de representação serão constituídas por deliberação do presidente da Câmara ou a requerimento subscrito, no mínimo, pela maioria absoluta do Legislativo, independentemente de deliberação do plenário. Parágrafo 2º. Os membros da comissão de representação serão designados de imediato pelo presidente. Parágrafo 3º. A comissão de representação, constituída a requerimento da maioria absoluta da Câmara, será sempre presidida pelo primeiro de seus signatários, quando dela não faça parte o presidente da Câmara ou o vice-presidente. Artigo 60. As comissões de investigação e processantes serão constituídas com as seguintes finalidades. Inciso 1. Apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores, no desempenho de suas funções e nos termos fixados na legislação federal pertinente. 2. Destituição dos membros da mesa, nos termos dos artigos 15 e 16 deste regimento. Artigo 61. Aplicam-se, subsidiariamente, às comissões temporárias, no que couber e desde que não colidentes com os desta seção, os dispositivos concernentes às comissões permanentes. Capítulo 3. Do plenário. Artigo 62. Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído pela reunião de vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecidos neste regimento. Parágrafo 1º. O local é o recinto de sua sede.
Parágrafo 2º. A forma legal para deliberar é a sessão, regida pelos dispositivos referentes à matéria, estatuídos em leis ou neste regimento. Parágrafo 3º. O número é o quórum determinado em lei ou neste regimento, para a realização das sessões e para as deliberações. Artigo 63. A discussão e a votação de matéria pelo plenário, constantes da ordem do dia, só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, CLOM, artigo 17. Parágrafo único. Aplica-se às matérias sujeitas à discussão e votação no expediente, o disposto no presente artigo. Artigo 64. O vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação se o seu voto for decisivo. Capítulo 4. Da Secretaria Administrativa. Artigo 65. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão através de sua Secretaria Administrativa e regular-se-ão por portaria ou ordem de serviços, baixada pelo Presidente. Parágrafo único. Todos os serviços da Secretaria Administrativa serão dirigidos e disciplinados pela Presidência da Câmara, que poderá contar com o auxílio dos secretários da mesa. Artigo 66. A nomeação, demissão, aposentadoria e punição dos funcionários ou servidores da Câmara competem à mesa, conforme disposto no artigo 32, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Artigo 67. Todos os serviços da Câmara, que integram a Secretaria Administrativa, serão criados, transformados ou extintos por resolução ou a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos internos, bem como a fixação dos respectivos vencimentos, serão por lei de iniciativa privativa da mesa, conforme disposto no artigo 35, inciso 5, da Lei Orgânica do Município. Artigo 68. Poderão os vereadores interpelar a Presidência sobre os serviços da Secretaria Administrativa ou sobre a situação do respectivo pessoal, ou, ainda, apresentar sugestões sobre os mesmos, através de proposição fundamentada. Artigo 69. A correspondência oficial da Câmara será elaborada pela Secretaria Administrativa, sob a responsabilidade da Presidência. Artigo 70. Os atos administrativos, de competência da Mesa e da Presidência, serão expedidos com observância das seguintes normas. Inciso 1. Da Mesa. Alínea A. O ato, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos. Item 1. Provimento e vacância dos cargos da Secretaria Administrativa, bem como promoção, comissionamento, concessão de gratificações e licenças, disponibilidade e aposentadoria de seus funcionários, nos termos da lei. 2. Abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades. 3. Outros casos como tais definidos em lei ou resolução. Inciso 2. Da Presidência. Alínea A. O ato, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos. Item 1. Regulamentação dos serviços administrativos. 2. Assuntos de caráter financeiro. 3. Nomeação de comissões especiais, parlamentares de inquérito e de representação. 4. Designação de substitutos nas comissões. 5. Outros casos de competência da Presidência e que não sejam enquadrados como portaria. Alínea B. Ou portaria, nos seguintes casos. Item 1. Remoção, readmissão, férias, abono de faltas dos funcionários da Câmara, de conformidade com a legislação pertinente. 2. Outros casos determinados em lei ou resolução. Parágrafo único. A numeração dos atos da Mesa e da Presidência, bem como das portarias, obedecerá ao período da legislatura. Artigo 71. As determinações do Presidente aos servidores da Câmara serão expedidos por meio de instruções, observado o critério do parágrafo único do artigo anterior. Artigo 72. A Secretaria Administrativa, mediante autorização expressa do Presidente, fornecerá a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos, decisões e pareceres, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juízo de direito, CLOM, artigo 98.
Parágrafo único. As certidões declaratórias de efetivo exercício do prefeito serão elaboradas pela Secretaria Administrativa, sancionadas pelo presidente e expedidas no prazo previsto no caput deste artigo, CLOM, artigo 98, parágrafo único. Artigo 73. A Secretaria Administrativa terá os livros ou fichas necessárias aos seus serviços, CLOM, artigo 94, e, especialmente, os de: Inciso 1. Termos de compromisso e posse do prefeito, vice-prefeito, vereadores e da mesa. 2. Declaração de bens. 3. Atas das sessões da Câmara e das reuniões das comissões. 4. Registros de emendas à Lei Orgânica Municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções, atos da mesa e da presidência, portaria e instruções. 5. Cópia de correspondência oficial. 6. Protocolo, registro e índice de proposições em andamento ou arquivadas. 7. Protocolo, registro e índice de papéis, livros e processos arquivados. 8. Licitações e contratos para obras e serviços. 9. Termo de compromisso e posse de funcionários. 10. Contratos em geral. 11. Contabilidade e finanças. 12. Cadastramento dos bens móveis. Parágrafo 1º. Os livros serão abertos, rubricados e encerrados pelo presidente da Câmara, conforme o caso, ou por funcionário para tal fim designado, CLOM, artigo 94, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os livros porventura adotados nos serviços da Secretaria Administrativa poderão ser substituídos por fichas ou outro sistema, convenientemente autenticado, CLOM, artigo 94, parágrafo 2º. Título 3. Dos vereadores. Capítulo 1. Do exercício do mandato. Artigo 74. Os vereadores são membros da Câmara Municipal, eleitos pelo sistema proporcional, mediante voto direto e secreto, como representantes do povo, com mandato de 4 anos, CLOM, artigo 15. Artigo 75. Compete ao vereador: Inciso 1. Observar e cumprir a Constituição Federal. 2. Observar e cumprir a Constituição Estadual. 3. Observar e cumprir a Lei Orgânica Municipal. 4. Observar e cumprir as leis federais, estaduais e municipais. 5. Observar e cumprir este regimento interno. 6. Exercer o cargo sob a inspiração da democracia e legitimidade, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Artigo 76. É facultado ao vereador: Inciso 1. Concorrer aos cargos da mesa e das comissões permanentes. 2. Participar das comissões temporárias. 3. Usar da palavra, nos termos regimentais, em defesa ou em oposição às proposições apresentadas. 4. Apresentar proposições que visem ao interesse coletivo. Artigo 77. É dever do vereador: Inciso 1. Desincompatibilizar-se e fazer declaração pública de bens, no ato da posse e ao término do mandato, CLOM, artigo 22, parágrafo 7º. 2. Votar na eleição da mesa e das comissões permanentes. 3. Votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara. 4. Comparecer decentemente trajado às sessões na hora prefixada. 5. Comportar-se em plenário com respeito, não conversando em tom que perturbe os trabalhos. 6. Comparecer em cada sessão legislativa, no mínimo, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, sob pena de perda do mandato, conforme disposto no artigo 39, inciso 3, da Lei Orgânica do Município. Artigo 78. Se qualquer vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as seguintes providências, conforme sua gravidade. Inciso 1. Advertência pessoal. 2. Advertência em plenário. 3. Cassação da palavra. 4. Determinação para retirar-se do plenário. 5. Proposta de sessão secreta para a Câmara Municipal discutir a respeito,
que deverá ser aprovada por 2/3 dos membros da Casa, conforme disposto no artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. 6. Proposta de cassação de mandato, nos termos do artigo 39, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. Para manter a ordem no recinto da Câmara, o presidente pode solicitar a força necessária, e, ainda, garantir a realização dos trabalhos, CLOM, artigo 33, inciso 9. Artigo 79 é vedado ao vereador. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Alínea a. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, CLOM, artigo 38, inciso 1, alínea A. B. E a aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ou ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior, CLOM, artigo 38, inciso 1, alínea B. Inciso 1, desde a posse. Alínea A. Em ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município, ou nela exercer função remunerada, CLOM, artigo 38, inciso 2, alínea A. B. Ou ocupar cargo ou função de que seja demissível ou ad nutum, nas entidades referidas no inciso 1, alínea A. O LOM, artigo 38, inciso 2, alínea B. C. O patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, alínea A. O LOM, artigo 38, inciso 2, alínea C. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, CLOM, artigo 38, inciso 2, alínea D. Artigo 80. O vereador que seja servidor público federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, a partir da respectiva posse, ficará sujeito às seguintes normas. Inciso 1. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, Constituição Federal, artigo 38, inciso 3. 2. Não havendo compatibilidade, será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo um refacultado optar pela sua remuneração, confira, artigo 38, inciso 2 e 3. Artigo 81. A presidência da Câmara compete tomar as providências necessárias à defesa dos direitos dos vereadores quanto ao exercício do mandato. Artigo 82. Os vereadores terão o direito de fazer uso do telefone ou outras mídias desta Câmara Municipal para tratarem de assuntos inerentes às atribuições do cargo, bem como o direito à obtenção de cópias de proposições. Capítulo 2. Da posse, da licença e da substituição. Artigo 83. Os vereadores tomarão posse nos termos do artigo 5º parágrafos 2º e 5º deste regimento. Parágrafo 1º. Os vereadores que não comparecerem ao ato de instalação, desde que se apresentem para posse, dentro do prazo estabelecido no artigo 5º, parágrafo 5º, deste regimento, serão empossados pelo presidente da Câmara, na Secretaria Administrativa, diante de 2 testemunhas, nos mesmos termos e condições exigidas para a posse dos demais vereadores, CLOM, artigo 22, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A recusa do vereador eleito, quando convocado a tomar posse, importa em renúncia tácita do mandato, devendo o presidente, após o decurso do prazo estipulado pelo artigo 5º, parágrafo 5º, deste regimento, declarar extinto o mandato do vereador em questão e convocar o respectivo suplente, CLOM, artigo 22, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Verificadas as condições de existências de vaga ou licença de vereador, após os decursos de prazos previstos regimentalmente para a matéria, não poderá o presidente, mediante a apresentação do diploma e a demonstração de identidade, negar posse ao suplente, sob nenhuma alegação, salvo nos casos de comprovada extinção de mandato. Parágrafo 4º. O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 15 dias, contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo, CLOM, artigo 42, parágrafo 1º.
Parágrafo 5º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo 3º deste artigo não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes, CLOM, artigo 42, parágrafo 2º. Artigo 84. O vereador poderá licenciar-se. Inciso 1. Por motivo de doença no período de gestante, CLOM, artigo 40, inciso 1. 2. Para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, CLOM, artigo 40, inciso 2. 3. Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural ou de interesse do município, CLOM, artigo 40, inciso 3. Parágrafo 1º. Ao vereador licenciado nos termos dos incisos 1 e 3, será devida a remuneração como se em exercício estivesse, CLOM, artigo 40, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da licença, CLOM, artigo 40, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á como licença, o não comparecimento de vereador privado temporariamente de sua liberdade, em virtude de processo criminal em curso, CLOM, artigo 40, parágrafo 3º. Parágrafo 4º. A apresentação dos pedidos de licença dar-se-á mediante requerimento subscrito pelo vereador interessado em licenciar-se, devidamente protocolado na Secretaria Administrativa da Câmara, devendo, obrigatoriamente, dele constar: inciso 1. Os motivos da licença. 2. A data exata de seu início. 3. O período da licença contado em dias. Parágrafo 5º. A solicitação assim apresentada constará do expediente da primeira sessão subsequente. Parágrafo 6º. A formalização dos pedidos de licença far-se-á mediante elaboração de projeto de resolução, por iniciativa da mesa, nos mesmos termos da solicitação, entrando para a ordem do dia da mesma sessão referida no parágrafo anterior, independentemente de parecer desde que haja sido o requerimento, a que alude o parágrafo 4º deste artigo, protocolado até 48 horas antes de seu início. Caso contrário, a apreciação do referido projeto de resolução ocorrerá na sessão seguinte, só podendo ser rejeitado pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos vereadores. Parágrafo 7º. Aprovada a licença e promulgada a resolução, o presidente, por escrito, convocará o respectivo suplente, o qual será empossado, nos termos regimentais, no início da sessão a que comparecer, ficando investido na plenitude da função, CLOM, artigo 42. Parágrafo 8º. Ao suplente convocado, quanto ao prazo para a posse, aplicar-se-á o disposto no artigo 83, parágrafo 4º, deste regimento, CLOM, artigo 42, parágrafo 1º. Parágrafo 9º. O suplente de vereador, para licenciar-se, precisa antes assumir e estar no exercício do cargo. Parágrafo 10. Considerar-se-á automaticamente licenciado o vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, podendo optar pela remuneração do mandato. LOM, artigo 41. Capítulo 3. Da remuneração. Artigo 85. A remuneração dos vereadores será fixada por resolução, até 90 dias antes do término de cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Capítulo 4. Das vagas. Artigo 86. As vagas da Câmara dar-se-ão, por: inciso 1, renúncia. 2. Falecimento. 3. Suspensão do exercício do mandato. 4. Perda do mandato. 5. Extinção do mandato. Parágrafo 1º. A renúncia de vereador far-se-á por ofício dirigido à Câmara, independentemente de votação, desde que seja lido em sessão pública e conste da ata. Parágrafo 2º. Extinguir-se-á o mandato de vereador quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos em lei. Seção 1. Da perda do mandato.
Artigo 87. Perderá o mandato o vereador. Inciso 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 79, deste regimento, CLOM, artigo 39, inciso 1. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, CLOM, artigo 39, inciso 2. 3. Que deixar de tomar posse na sessão solene para este fim convocada, bem como dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, salvo motivo justificado ou força maior, CLOM, artigo 22, parágrafo 2º. 4. Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo licença ou omissão por esta autorizada, CLOM, artigo 39, inciso 3. 5. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, CLOM, artigo 39, inciso 4. 6. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 7. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, CLOM, artigo 39, inciso 6. Parágrafo 1º é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos previstos neste regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a percepção de vantagens indevidas, CLOM, artigo 39, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 7, a perda será decidida pela Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa, CLOM, artigo 39, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 6, a perda será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa, CLOM, artigo 39, parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Para os efeitos do inciso 4, deste artigo, consideram-se sessões ordinárias as que deveriam ser realizadas nos termos deste regimento, computando-se a ausência do vereador, mesmo que não se realize a sessão por falta de quórum, excetuados tão somente aqueles que comparecerem e assinarem o respectivo livro de presença. Ainda, para efeitos do mesmo inciso, não serão consideradas como sessões ordinárias, as sessões solenes convocadas pelo presidente da Câmara. Artigo 88. Para os efeitos do parágrafo 4º, do artigo anterior, considerar-se-á presente a sessão, o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos e das votações, CLOM, artigo 21, parágrafo único. Parágrafo único. Considerar-se-á ausente, o vereador que infringir o disposto neste artigo. Artigo 89. A perda do mandato de vereador torna-se efetiva a partir da publicação da resolução que a determinou. Parágrafo único. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, podendo optar pela remuneração do mandato, CLOM, artigo 41. Seção 2. Da suspensão do exercício do mandato. Artigo 90. Dar-se-á a suspensão do exercício do mandato de vereador, por incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição. Parágrafo único. A substituirão do titular, suspenso do exercício do mandato, pelo respectivo suplente, dar-se-á até o final da suspensão. Da suspensão do exercício, incompatibilidades, impedimentos e restrições. Artigo 27. Dar-se-á suspensão do exercício do cargo de vereador. Inciso 1. Por incompatibilidade civil absoluta, julgada por sentença de interdição. 2. Por condenação criminal que impuser pena de privação de liberdade e direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos. Artigo 28. A substituição do titular suspenso do exercício do mandato, pelo respectivo suplente, estender-se-á até o final da suspensão. Artigo 29. Aplicam-se aos vereadores, as vedações, incompatibilidades, impedimentos e restrições constantes da Lei Orgânica Municipal e legislações específicas. Capítulo 5. Dos líderes e vice-líderes.
Artigo 91. A maioria, a minoria, as representações partidárias e os blocos parlamentares com número de membros igual ou superior a 2 da composição da Casa, terão líder e vice-líder, CLOM, artigo 26. Parágrafo 1º. Líder é o porta-voz de uma representação partidária e o intermediário autorizado entre ela e os órgãos da Câmara. Parágrafo 2º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias ou blocos parlamentares à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual, CLOM, artigo 26, parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação, CLOM, artigo 26, parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder, CLOM, artigo 27, parágrafo único. Parágrafo 5º. É da competência do líder, além de outras atribuições que lhe confere este regimento, a indicação dos representantes partidários nas comissões da Câmara, bem como de seus substitutos, CLOM, artigo 27. Artigo 92. É facultado aos líderes, em caráter excepcional e a critério da presidência, em qualquer momento da sessão, salvo se estiver procedendo a votação ou houver orador na tribuna, usar da palavra para tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara. Parágrafo 1º. A juízo da presidência poderá o líder, se por motivo ponderável não lhe for possível ocupar pessoalmente a tribuna, transferir a palavra a um de seus liderados. Parágrafo 2º. O orador que pretender usar da faculdade estabelecida neste artigo não poderá falar por prazo superior a 5 minutos. Artigo 93. A reunião de líderes, para tratar de assunto de interesse geral, realizar-se-á por proposta de qualquer deles ou por iniciativa do presidente da Câmara. Título 4. Das sessões. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 94. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias e solenes, e serão públicas, salvo deliberação CM contrário do plenário, tomada pela maioria de 2/3 de seus membros e respeitada a hipótese prevista no artigo 115 deste regimento, CLOM, artigo 16, parágrafo 2º e artigo 20. Artigo 95. As sessões ordinárias serão realizadas nas primeiras, segundas e terceiras terças-feiras de cada mês, com início às 20 horas, respeitando-se as seguintes fixações de horários, redação dada pela Resolução nº 2 de 2019. Inciso 1, das 19h30. Às 20h00, atendimento ao público e ou reunião entre os vereadores, redação dada pela Resolução nº 2 de 2019. 2. Das 20h00. Às 21h30, expedientes das sessões, redação dada pela Resolução nº 2 de 2019. 3. A partir das 21h30, ordem do dia das sessões. Redação dada pela Resolução nº 2 de 2019. Parágrafo 1º. Caso o dia determinado para a realização da sessão ordinária recaia em feriado ou ponto facultativo, a mesma será realizada no próximo dia útil subsequente àquela data. Redação acrescida pela Resolução nº 2 de 2019. Parágrafo 2º. Em virtude de requerimento formulado pela mesa diretora e aprovado por maioria simples dos membros desta Casa Legislativa, poderão ser alteradas as datas das sessões ordinárias de que tratam o caput deste artigo. Redação acrescida pela Resolução nº 2 de 2019. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, por requerimento formulado por no mínimo 2/3 dos membros desta Casa Legislativa, poderão igualmente serem alteradas as datas das sessões ordinárias, desde que o referido requerimento seja protocolado com antecedência mínima de 48 horas da data inicialmente prevista para a realização da sessão e tenha sido aprovado pela mesa diretora. Redação acrescida pela Resolução nº 2 de 2019. Artigo 96. Será dado ampla publicidade às sessões da Câmara, facilitando-se o trabalho da imprensa, publicando-se a pauta dos trabalhos no Jornal Oficial e irradiando-se os debates por emissora de rádio local, sempre que possível.
Parágrafo 1º. O Jornal Oficial da Câmara é o que vencer a licitação para a divulgação dos atos oficiais do Legislativo, observado o disposto no artigo 92, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Parágrafo 2º. A emissora de rádio oficial é a que vencer a licitação para a transmissão das sessões do Legislativo. Artigo 97. Excetuadas as solenes, as sessões da Câmara terão a duração máxima de 4 horas, com a interrupção de 5 minutos entre o final do expediente e o início da ordem do dia, podendo ser prorrogadas por iniciativa do presidente ou a pedido verbal de qualquer vereador, aprovado pelo plenário. Parágrafo 1º. O pedido de prorrogação de sessão, quer seja a requerimento de vereador ou por deliberação do presidente da Câmara, será por tempo determinado ou para terminar a discussão e votação de proposição em debate, não podendo ser objeto de discussão. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais pedidos simultâneos de prorrogação dos trabalhos, será votado o que determinar menor prazo. Quando os pedidos simultâneos de prorrogação forem por prazos determinados e para terminar a discussão e votação, serão votados os de prazo determinado. Parágrafo 3º. Poderão ser solicitadas outras prorrogações, mas sempre por prazo igual ou menor ao que já foi concedido. Parágrafo 4º. Os requerimentos de prorrogação somente poderão ser apresentados a partir de 10 minutos antes do término da ordem do dia, e, nas prorrogações concedidas, a partir de 5 minutos antes de esgotar-se o prazo prorrogado, alertado o plenário, pelo presidente. Artigo 98. As sessões da Câmara, com exceção das solenes, só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara, CLOM, artigo 21. Artigo 99. O presidente da Câmara dará início aos trabalhos, convidando um dos vereadores presentes para transmitir uma mensagem espiritual ou promover a leitura de uma passagem bíblica. Artigo 100. Durante as sessões, somente os vereadores poderão permanecer no recinto do plenário. Parágrafo 1º. A critério do presidente serão convocados os funcionários da Secretaria Administrativa, necessários ao andamento dos trabalhos. Parágrafo 2º. A convite da Presidência, por iniciativa própria ou sugestão de qualquer vereador, poderão assistir os trabalhos no recinto do plenário, autoridades públicas federais, estaduais e municipais, personalidades homenageadas e representantes credenciados da imprensa, que terão lugar reservado para esse fim. Parágrafo 3º. Os visitantes recebidos no plenário, em dias de sessão, poderão usar da palavra para agradecer a saudação que lhes for feita pelo Legislativo. Seção 1. Das sessões ordinárias. Subseção 1. Disposições preliminares. Artigo 101. As sessões ordinárias compõem-se de 2 partes a saber. Inciso 1. Expediente. 2. Ordem do dia. Artigo 102. A hora do início dos trabalhos, verificada pelo primeiro secretário ou seu substituto, a presença dos vereadores pelo respectivo livro e, havendo número legal a que alude o artigo 98, deste regimento, o presidente declarará aberta a sessão. Parágrafo 1º. Não havendo número regimental legal haverá uma tolerância máxima de 30 minutos, e persistindo a falta de quórum, não se realizará a sessão. Parágrafo 2º. A falta de número legal para deliberação em plenário no expediente, não prejudicará a parte reservada aos oradores inscritos, antecipar-se-á o início da ordem do dia, com a respectiva chamada regimental, aplicando-se, no caso, as normas referentes àquela parte da sessão. Parágrafo 3º. As matérias constantes do expediente, inclusive a ata da sessão anterior, que não forem votadas por falta de quórum legal, ficarão para o expediente da sessão ordinária seguinte. Parágrafo 4º. A verificação de presença poderá ocorrer em qualquer fase da sessão, a requerimento de vereador ou por iniciativa do presidente, e sempre será feita nominalmente, constando de ato os nomes dos ausentes. Subseção 2. Do expediente. Artigo 103. O expediente terá duração improrrogável de 02 horas, a partir da hora fixada para o início da sessão, e se destina à leitura resumida de matérias oriundas do Executivo ou de origens diversas, à apresentação de proposições pelos vereadores e ao uso da palavra, na forma do artigo 105, deste regimento. Redação dada pela Resolução nº 2 de 2019.
Artigo 104. Aprovada a ata, o presidente determinará ao secretário a leitura da matéria do expediente, obedecendo a seguinte ordem. Inciso 1. Expediente recebido do prefeito. 2. Expediente recebido de diversos. 3. Expediente apresentado pelos vereadores. Parágrafo 1º. Na leitura das proposições obedecer-se-á a seguinte ordem. Alínea A. O projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal. B. O projetos de lei complementar. C. O projetos de lei ordinária. D. O projetos de decretos legislativo. I. O projetos de resolução. F. O indicações. G. O requerimentos. H. Os substitutivos. I. E emendas e subemendas. J. O pareceres. L. O vetos. M. O moções. Parágrafo 2º. Dos documentos apresentados no expediente serão fornecidas cópias, quando solicitadas pelos interessados. Artigo 105. Terminada a leitura das matérias em pauta, o presidente destinará o tempo restante da hora do expediente ao uso da tribuna, obedecida a seguinte preferência. Inciso 1. Discussão de requerimento, solicitada nos termos deste regimento. 2. Discussões de pareceres de comissões, que não se refiram a proposições sujeitas a apreciarão na ordem do dia. 3. Uso da palavra, pelos vereadores, segundo a ordem de inscrição em livro próprio, versando tema livre. Parágrafo 1º. Os prazos para o orador usar da tribuna, na discussão de requerimentos e pareceres, nos termos dos incisos 1 e 2 deste artigo e abordando tema livre, conforme inciso 3, serão, improrrogavelmente, de 5 e 10 minutos, respectivamente. Parágrafo 2º. A inscrição para o uso da palavra no expediente em tema livre, para aqueles vereadores que não usaram da palavra na sessão, prevalecerá para a sessão seguinte, e assim sucessivamente. Parágrafo 3º. É vedada a cessão ou a reserva do tempo para o orador que ocupar a tribuna, nesta fase da sessão. Parágrafo 4º. Ao orador que, por esgotar o tempo reservado ao expediente, for interrompido em sua palavra, será assegurado o direito de ocupar a tribuna, em primeiro lugar, na sessão seguinte, para completar o tempo regimental. Parágrafo 5º. As inscrições dos oradores, para o expediente, serão feitas em livro especial, de próprio punho, e sob a fiscalização do primeiro secretário. Parágrafo 6º. O vereador que, inscrito para falar no expediente, não se achar presente na hora que lhe for dada a palavra, perderá a vez e só poderá ser de novo inscrito em último lugar, na lista organizada. Subseção 3. Da ordem do dia. Artigo 106. Fim do expediente, por ter se esgotado o seu prazo ou, ainda, por falta de oradores, e decorrido o intervalo regimental a que alude o artigo 97, tratar-se-á da matéria destinada à ordem do dia. Parágrafo 1º. Efetuada a chamada regimental, a sessão somente prosseguirá se estiver presente a maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 2º. Não se verificando o quórum regimental, o presidente poderá suspender os trabalhos até o limite de 15 minutos, ou declarar encerrada a sessão. Esse procedimento será adotado em qualquer fase da ordem do dia. Artigo 107. Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência de no mínimo 24 horas do início das sessões. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. Parágrafo 2º. O primeiro secretário procederá à leitura das matérias que tenham de discutir e votar, podendo a leitura ser dispensada a requerimento de qualquer vereador, aprovado pelo plenário. Parágrafo 3º. A votação das matérias propostas será feita na forma determinada nos capítulos referentes ao assunto. Parágrafo 4º. A organização da pauta da ordem do dia obedecerá à seguinte classificação. Alínea A. O matérias em regime especial. B. O vetos e matérias em regime de urgência. C. O matérias em regime de prioridade. D. O matérias em redação final. I. O matérias em discussão única. F. O matérias em segunda discussão. G. O matérias em primeira discussão. H. O recursos.
Parágrafo 5º. Obedecida a classificação do parágrafo anterior, as matérias figurarão, ainda, segundo a ordem cronológica de antiguidade. Parágrafo 6º. A disposição da matéria na ordem do dia só poderá ser interrompida ou alterada por motivo de urgência especial, preferência, adiamento ou vistas, mediante requerimento apresentado no início da ordem do dia, ou no seu transcorrer, e aprovado pelo plenário por maioria absoluta. Artigo 108. Não havendo mais matérias sujeitas à deliberação do plenário na ordem do dia, o presidente anunciará, sumariamente, a pauta dos trabalhos da próxima sessão, concedendo, em seguida, a palavra para explicação pessoal. Artigo 109. A explicação pessoal é destinada à manifestação do vereador sobre atitudes pessoais, assumida durante a sessão ou no exercício do mandato. Parágrafo 1º. A inscrição para falar em explicação pessoal será feita durante a sessão e anotada, cronologicamente, pelo primeiro secretário, que encaminhará ao presidente, prevalecendo os mesmos critérios do parágrafo 2º do artigo 105, deste regimento. Parágrafo 2º. Não poderá o orador desviar-se da finalidade da explicação pessoal. Em caso de infração, o orador será advertido pelo presidente, e, na reincidência, terá a palavra cassada. Parágrafo 3º. Não havendo mais oradores para falar em explicação pessoal, o presidente declarará encerrada a sessão, ainda que antes do prazo regimental de encerramento. A sessão não poderá ser prorrogada para o uso da palavra em explicação pessoal. Artigo 109. A requerimento de qualquer dos vereadores devidamente justificado e, após aprovação do plenário pela maioria absoluta de seus membros, poderá haver a inversão de ordem da pauta dos trabalhos legislativos. Parágrafo único. A inversão a que alude o caput do presente artigo não prejudicará o tempo destinado ao expediente e, no que couber, as demais matérias constantes do artigo 103 deste regimento interno. Redação acrescida pela Resolução nº 3 de 2013. Subseção 4. Das sessões extraordinárias na sessão legislativa ordinária. Artigo 110. As sessões extraordinárias serão convocadas pelo presidente da Câmara em sessão ou fora dela. Parágrafo 1º. Quando feita fora de sessão, a convocação será levada ao conhecimento dos vereadores pelo presidente da Câmara, através de comunicação pessoal e escrita, com antecedência mínima de 24 horas. Parágrafo 2º. Sempre que possível, a convocação far-se-á em sessão. Parágrafo 3º. As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora do dia, inclusive nos domingos e feriados. Artigo 111. Na sessão extraordinária não haverá parte do expediente, sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, após a leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Parágrafo 1º. Somente serão admitidos requerimentos de congratulações, em qualquer fase da sessão extraordinária, quando do edital de convocação constar como assunto passível de ser tratado. Parágrafo 2º. Aberta a sessão extraordinária, com a presença de 1/3 dos membros da Câmara e não contando, após a tolerância de 15 minutos que se refere ao artigo 106, parágrafo 2º, deste regimento, com a maioria absoluta para discussão e votação de proposições, o presidente encerrará os trabalhos, determinando a lavratura da respectiva ata, que independerá de aprovação. Artigo 112. Será admitida a apresentação de projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, de decreto legislativo ou de resolução, bem como de substitutivos, emendas e subemendas nas sessões extraordinárias, desde que o assunto de que cuidem tenha sido objeto do edital de convocação. Seção 2. Da Sessão Legislativa Extraordinária. Artigo 113. A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente possível no recesso, far-se-á. Inciso 1. Pelo prefeito, quando devidamente justificada, em caso de necessidade e urgência, CLOM, artigo 16, parágrafo 3º, inciso 1. 2. Pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito, CLOM, artigo 16, parágrafo 3º, inciso 2. 3. Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da Casa, em caso de urgência ou de interesse público relevante, CLOM, artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3. Parágrafo 1º. A Câmara, convocada nos termos deste artigo, reunir-se-á, no mínimo,
dentro de 2 dias, contados da data de convocação. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita, que lhe será encaminhada 24 horas, no máximo, após o recebimento da convocação. Parágrafo 3º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, CLOM, artigo 16, parágrafo 4º. Seção 3. Das sessões solenes. Artigo 114. As sessões solenes serão convocadas pelo presidente ou por deliberação da Câmara, para o fim específico que lhe for determinado, podendo ser para a posse e instalação da legislatura, bem como para solenidades cívicas e oficiais. Parágrafo 1º. Essas sessões poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara e não haverá expediente e ordem do dia, sendo inclusive, dispensada a leitura da ata e verificação de presença, CLOM, artigo 19, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas sessões solenes não haverá tempo determinado para o seu encerramento. Parágrafo 3º. Será elaborado, previamente, e com ampla divulgação, o programa a ser obedecido na sessão solene, podendo, inclusive, usar da palavra autoridades, homenageados, representantes de classe e de clubes de serviços, sempre a critério da presidência da Câmara. Seção 4. Das sessões secretas. Artigo 115. A Câmara realizará sessões secretas, por deliberação de 2/3 de seus membros, adotada em razão de motivo relevante, CLOM. Artigo 20. Parágrafo 1º. Deliberada a sessão secreta, ainda que para realizá-la deva-se interromper a sessão pública, o presidente determinará aos assistentes a retirada do recinto e suas dependências, assim como aos funcionários da Câmara e representantes da imprensa, o determinará, também, que se interrompam a gravação e a transmissão dos trabalhos, quando houver. Parágrafo 2º. Iniciada a sessão secreta, a Câmara deliberará, preliminarmente, se o objeto deva continuar a ser tratado secretamente, caso contrário a sessão tornar-se-á pública. Parágrafo 3º. A ata será lavrada pelo secretário e, lida e aprovada na mesma sessão, será lacrada e arquivada, com rótulo datado e rubricada pela mesa. Parágrafo 4º. As atas assim lacradas só poderão ser reabertas para exame em sessão secreta, sob pena de responsabilidade civil e criminal. Parágrafo 5º. Será permitido ao vereador que houver participado dos debates reduzir seu discurso escrito, para ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão. Parágrafo 6º. Antes de encerrada a sessão, a Câmara resolverá, após a discussão, se a matéria debatida deverá ser publicada, no todo ou em parte. Capítulo 2. Das atas. Artigo 116. De cada sessão da Câmara lavrar-se a ata dos trabalhos, contendo, sucintamente, os assuntos tratados, a fim de ser submetida ao plenário. Parágrafo 1º. As proposições e documentos apresentados em sessão serão indicados apenas com a declaração do objeto a que se referirem, salvo o requerimento de transcrição integral, aprovado pela Câmara. Parágrafo 2º. A transcrição de declaração de voto, requerida ao presidente da Câmara, somente será aceita se for feita por escrito e em termos concisos e regimentais. Parágrafo 3º. A ata da sessão anterior será lida na sessão subsequente. Parágrafo 4º. Cada vereador poderá falar uma vez sobre a ata, para pedir sua retificação ou impugná-la. Parágrafo 5º. Feita a impugnação ou solicitada a retificação da ata, o plenário deliberará a respeito. Aceita a impugnação, será lavrada nova ata, e aprovada a retificação, a mesma será incluída na ata da sessão em que ocorrer a sua votação. Parágrafo 6º. Aprovada a ata, será assinada pelo presidente e pelos secretários. Artigo 117. A ata da última sessão de cada legislatura será redigida e submetida à aprovação, com qualquer número, antes de encerrar-se a sessão. Título 5. Das proposições e sua tramitação. Capítulo 1. Disposição preliminares. Artigo 118. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação ou encaminhamento do plenário. Parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em: alínea A. O projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal. B. O projetos de lei complementar.
C. O projetos de lei ordinária. D. O projetos de decreto legislativo. I. O projetos de resolução. F. O indicações. G. O requerimentos. H. Os substitutivos. I. E emendas e subemendas. J. O pareceres. L. O vetos. M. O moções. Parágrafo 2º. As proposições deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos, e quando sujeitas à leitura, exceto emendas e subemendas, deverão conter emenda de seu assunto. Parágrafo 3º. Todas as proposições deverão ser publicadas, integralmente, na Rede Mundial de Computadores de Internet, através do site oficial da Câmara Municipal de Fernandópolis, com a identificação de seus respectivos autores, redação acrescida pela Resolução nº 2 de 2009. Artigo 119. A Presidência deixará de receber qualquer proposição. Inciso 1. Que versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara. 2. Que delegar a outro poder atribuições privativas do Legislativo. 3. Que, aludindo à lei, decreto, regulamento ou qualquer outra norma legal, não se faça acompanhar de seu texto. 4. Que, fazendo menção à cláusula de contratos ou convênios, não os transcreva por extenso. 5. Que seja inconstitucional, ilegal ou antirregimental. 6. Que seja apresentado por vereadores ausente à sessão, salvo requerimento de licença por moléstia devidamente comprovada e no período de gestante. 7. Que trata de projeto de lei rejeitado, na mesma sessão legislativa, ressalvado o disposto no artigo 52 da Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. Da decisão do Presidente caberá recurso, que deverá ser apresentado pelo autor, dentro de 10 dias e encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, cujo parecer será incluído na ordem do dia e apreciado pelo plenário. Artigo 120. Considerar-se-á autor da proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário. Parágrafo 1º. São de simples apoio as assinaturas que se seguirem à primeira. Parágrafo 2º. Nos casos das assinaturas de uma proposição constituírem quórum para apresentação, não poderão ser retiradas após o seu encaminhamento à mesa para a respectiva publicação. Em ocorrendo tal hipótese, a proposição ficará prejudicada e, consequentemente, arquivada, se a retirada da assinatura ocasionar número aquém da exigência regimental. Em qualquer caso caberá à Presidência a divulgação da ocorrência. Artigo 121. Os processos serão organizados pela Secretaria Administrativa conforme ato baixado pela Presidência. Artigo 122. Quando, por extravio, ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer proposição vencidos os prazos regimentais, a Presidência determinará a sua reconstituição, por deliberação própria ou a requerimento de qualquer vereador. Artigo 123. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação. Inciso 1. Urgência especial. 2. Urgência. 3. Prioridade. 4. Ordinária. Artigo 124. A urgência especial é a dispensa de exigências regimentais, salvo a de número legal e de parecer, para que determinado projeto seja imediatamente considerado. Para a concessão deste regime de tramitação serão, obrigatoriamente, observadas as seguintes normas e condições. Inciso 1. Concedida urgência especial para os projetos que não contêm compareceres, as comissões competentes reunir-se-ão, em conjunto ou separadamente, para elaborá-los, suspendendo-se a sessão pelo prazo necessário. 2. Na ausência ou impedimento de membros das comissões, o presidente da Câmara designará, por indicação dos líderes correspondentes, os substitutos. 3. Na impossibilidade de manifestação das comissões competentes, o presidente consultará o plenário a respeito da sustação da urgência especial, apresentando justificativa e, se o plenário rejeitar, o presidente designará relator especial para exarar o parecer. Se ao contrário, o plenário acolher a sugestão da presidência, a proposição passará a tramitar em regime de urgência. 4. A concessão de urgência especial dependerá de apre. Sentação de requerimento escrito, que somente será submetido à apreciação do plenário se for apresentado,
com a necessária justificativa, e nos seguintes casos. Alínea A. Ou pela mesa, em proposições de sua autoria. B. Ou por 2/3, no mínimo, dos vereadores presentes. Inciso 5. Somente será considerada sob regime de urgência especial a matéria que, examinada objetivamente, evidencie necessidade premente e atual, de tal sorte que, não sendo tratada desde logo, resulte em grave prejuízo, perdendo a sua oportunidade ou aplicação. 6. O requerimento de urgência especial poderá ser apresentado em qualquer ocasião, mas somente será anunciado e submetido ao plenário durante o tempo destinado à ordem do dia. 7. Não poderá ser concedida urgência especial para qualquer projeto, com prejuízo de outra urgência especial já votada, salvo nos casos de segurança e calamidade pública. 8. Aprovado o requerimento de urgência especial, a matéria respectiva entrará imediatamente em discussão, salvo a exceção prevista no parágrafo anterior. 9. O requerimento de urgência especial não sofrerá discussão, mas a sua votação poderá ser encaminhada pelo autor, que falará ao final, e um vereador de cada bancada terá o prazo improrrogável de 2 minutos para seu pronunciamento. Artigo 125. Tramitação em regime de urgência. As proposições de iniciativa do Poder Executivo, quando solicitado, na forma do artigo 49, parágrafos 1º a 3º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 126. Tramitação em regime de prioridade. As proposições sobre matéria orçamentária. Artigo 127. A tramitação ordinária aplica-se às proposições que não estejam sujeitas aos regimes de que tratam os artigos 124, 125 e 126, deste regime to. Artigo 128. As proposições idênticas, ou versando matérias correlatas, serão anexadas à mais antiga, desde que seja possível o exame em conjunto. Parágrafo único. A anexação far-se-á por deliberação do presidente da Câmara, ou a requerimento de comissão, ou do autor de qualquer das proposições consideradas. Capítulo 2. Dos projetos. Artigo 129. A Câmara exerce sua função legislativa por meio de: Inciso 1. Projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal, CLOM, artigo 43, inciso 1. 2. Projetos de Lei Complementar, CLOM, artigo 43, inciso 2. 3. Projetos de Lei Ordinária, CLOM, artigo 43, inciso 3. 4. Projetos de Decreto Legislativo, CLOM, artigo 43, inciso 5. 5. Projetos de Resolução, CLOM, artigo 43, 4. Artigo 130. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, CLOM, artigo 44, inciso 1. 2. Do Prefeito Municipal, CLOM, artigo 44, inciso 2. 3. De, pelo menos, 5% do total do número de eleitores do município, CLOM, artigo 44, inciso 3. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, CLOM, artigo 44, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem, CLOM, artigo 44, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. LOM, artigo 44, parágrafo 3º. Artigo 131. Os projetos de leis complementares somente serão aprovados se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação dos projetos de leis ordinárias, CLOM, artigo 46. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas na Lei Orgânica Municipal, CLOM, artigo 46, parágrafo único. Inciso 1. Código Tributário do Município. 2. Código de Obras. 3. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 4. Código de Posturas. 5.
Lei instituidora do regime jurídico único dos servidores municipais. 6. Lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. 7. Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. 8. Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Artigo 132. Projeto de lei ordinária é a proposição, que tem por fim regular toda a matéria de competência da Câmara Municipal, não compreendida como lei complementar, sujeita à sanção do prefeito. Artigo 133. A iniciativa dos projetos de lei será, CLOM, artigo 45. Inciso 1, do vereador. 2. Da mesa da Câmara. 3. Do prefeito municipal. 4. De, pelo menos, 5% do total do número de eleitores do município. Parágrafo único. Os projetos de lei ordinária, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre denominação de próprios, vias, logradouros e serviços públicos, ficam limitados ao máximo de 5 proposições, por ano, para cada vereador, exceto quando se tratar de novos loteamentos aprovados pela municipalidade, caso em que a quantidade total de proposições para as denominações disponíveis será dividida proporcionalmente, em igual número, para cada vereador. Redação acrescida pela Resolução nº 1 de 2010. Artigo 134. São de iniciativa exclusiva do prefeito, as leis que disponham sobre: Inciso 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autarquia ou aumento de sua remuneração, CLOM, artigo 47, inciso 1. 2. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, CLOM, artigo 47, inciso 2. 3. Criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública, CLOM, artigo 47, inciso 3. 4. Matéria orçamentária e que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e subvenções, CLOM, artigo 47, inciso 4. Parágrafo único. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4, primeira parte, CLOM, artigo 47, parágrafo único. Artigo 135. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, quando devidamente justificada, CLOM, artigo 49. Parágrafo 1º. Solicitada urgência, a Câmara deverá se manifestar em até 40 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação, CLOM, artigo 49, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação, com exceção de veto com prazo esgotado para apreciação, CLOM, artigo 49, parágrafo 2º. Parágrafo 3º. O prazo previsto no parágrafo 1º, não corre no período de recesso da Câmara nem se aplica aos projetos de lei complementar, CLOM, artigo 49, parágrafo 3º. Artigo 136. É da competência exclusiva da mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: Inciso 1. Autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara, CLOM, artigo 48, inciso 1. 2. Organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções, e fixação da respectiva remuneração, CLOM, artigo 48, inciso 2. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da mesa da Câmara, não serão admitidas emendas que aumentam a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2, deste artigo, se assinada pela metade dos vereadores, CLOM, artigo 48, parágrafo único. Artigo 137. Os projetos de lei com prazo de aprovação deverão constar, obrigatoriamente, da ordem do dia, independentemente de parecer das comissões, para discussão e votação, pelo menos na última sessão antes do término do prazo.
Artigo 138. Os projetos de decreto legislativo disporão sobre os casos de sua competência privativa, CLOM, artigo 51, compreendendo: inciso 1, aprovação ou rejeição das contas do prefeito. 2. Concessão de licença ao prefeito e vice-prefeito. 3. Autorização ao prefeito para ausentar-se do município por mais de 15 dias consecutivos, CLOM, artigo 63. 5. Concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honoraria ou homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta de 1/3 dos membros da Câmara, CLOM, artigo 35, inciso 17, limitando-se ao máximo de 2 homenagens por vereador, a cada legislatura, redação dada pela Resolução nº 3 de 2013. 6. Cassação de mandato do prefeito e do vice-prefeito. 7. Demais atos que independem da sanção do prefeito e como tais definidos em leis. Parágrafo único. Será de exclusiva competência da Mesa a apresentação dos projetos de decreto legislativo a que se referem os incisos 2, 3 e 4 deste artigo. Os demais poderão ser de iniciativa da Mesa, das comissões e dos vereadores. Artigo 139. Os projetos de resolução disporão sobre as matérias de interesse da Câmara, CLOM, artigo 51, compreendendo: inciso 1. Perda de mandato de vereador. 2. Destituição da Mesa ou qualquer de seus membros. 3. Fixação de remuneração dos vereadores, até 90 dias antes do término de cada legislatura, para vigorar na legislatura subsequente, observado o disposto nos artigos 37, inciso 11, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Inciso 4. Elaboração e reforma do regimento interno. 5. Julgamento dos recursos de sua competência. 6. Constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, ou redação dada pela Resolução nº 3 de 2018. 7. Constituição de comissões especiais. 8. Aprovação ou rejeição das contas da Mesa. 9. Organização dos serviços administrativos sem criação de cargos. 10. Concessão de licença a vereador. 11. Demais atos de sua economia interna. Parágrafo 1º. Os projetos de resolução a que se referem os incisos 6, 7, 9, 10 e 11 deste artigo, são de iniciativa exclusiva da Mesa. Independentemente de pareceres, e com exceção dos mencionados nos incisos 6, que entra para a ordem do dia da mesma sessão, e inciso 10, que será elaborado e apreciado de conformidade com o disposto no artigo 84, parágrafo 6º deste regimento, os demais serão apreciados na sessão subsequente à apresentação da proposta inicial. Parágrafo 2º. Respeitado o disposto no parágrafo anterior, a iniciativa dos projetos de resolução poderá ser da Mesa, das comissões e dos vereadores, conforme dispõe o presente regimento. Artigo 140. Os projetos de decreto legislativo e de resolução, elaborados pelas comissões permanentes, especiais ou especiais de inquérito, em assuntos de sua competência, serão incluídos na ordem do dia da sessão seguinte à da sua apresentação, independentemente de parecer, salvo requerimento de vereador para que seja ouvida outra comissão, discutido e aprovado pelo plenário. Artigo 141. Nos casos de projeto de decreto legislativo e de projeto de resolução, considerar-se-á encerrada com a votação final a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo Presidente da Câmara, CLOM, artigo 51, parágrafo único. Artigo 142. Lido o projeto pelo primeiro secretário, no expediente, ressalvados os casos previstos neste regimento, será ele encaminhado às comissões permanentes que, por sua natureza, devam opinar sobre o assunto. Parágrafo único. Em caso de dúvida, consultará o presidente sobre quais comissões devem ser ouvidas, podendo qualquer medida ser solicitada pelos vereadores. Artigo 143. São requisitos dos projetos. Inciso 1. Emenda de seu objetivo. 2. Conter tão somente a enunciação da vontade legislativa. 3.
Divisão em artigos numerados, claros e concisos. 4. Menção da revogação das disposições em contrário, quando for o caso. 5. Assinatura do autor. 6. Justificativa, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta. Artigo 144. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ressalvadas as matérias de iniciativa exclusiva, CLOM, artigo 52. Capítulo 3. Das indicações. Artigo 145. Indicação é a proposição em que o vereador sugere medida de interesse público aos poderes competentes. Parágrafo único. Não é permitido dar a forma de indicação a assuntos reservados, por este regimento, para constituírem objeto de requerimento. Artigo 146. As indicações serão lidas no expediente e encaminhadas a quem de direito, independentemente de deliberação do plenário. Parágrafo único. No caso de entender o presidente, que a indicação não deve ser encaminhada, dará conhecimento da decisão ao autor e solicitará o pronunciamento da comissão competente, cujo parecer será discutido e votado no expediente. Capítulo 4. Dos requerimentos. Artigo 147. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito, feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. Parágrafo único. Quanto à competência para decidi-los, os requerimentos são de duas espécies. Inciso 1. Sujeitos apenas a despacho do presidente. 2. Sujeitos à deliberação do plenário. Artigo 148. Serão de alçada do presidente da Câmara, e verbais, os requerimentos que solicitem. Inciso 1. A palavra ou a desistência dela. 2. Permissão para falar sentado. 3. Leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário. 4. Observância de disposição regimental. 5. Retirada, pelo autor, de requerimento verbal ou escrito, ainda não submetido à deliberação do plenário. 6. Verificação de presença ou de votação. 7. Informação sobre os trabalhos ou a pauta da ordem do dia. 8. Requisição de documentos, processos, livros ou publicações existentes na Câmara, relacionados com proposição em discussão no plenário. 9. Preenchimento de lugar em comissão. 10. Declaração de voto. Artigo 149. Serão da alçada do presidente da Câmara, e escritos, os requerimentos que solicitem. Inciso 1. Renúncia de membro da mesa. 2. Audiência de comissão, quando o pedido for apresentado por outra. 3. Designação de relator especial, nos casos previstos neste regimento. 4. Juntada ou desentranhamento de documentos. 5. Informações, em caráter oficial, sobre atos da mesa, da presidência, ou da Câmara. 6. Votos de pesar por falecimento. 7. Constituição de comissão de representação. Parágrafo 1º. A presidência é soberana na decisão sobre os requerimentos citados neste no artigo anterior, salvo os que pelo próprio regimento, devam receber a sua simples anuência. Parágrafo 2º. Informando a Secretaria haver pedido anterior, formulado pelo mesmo vereador, sobre o mesmo assunto e já respondido, fica a presidência desobrigada de fornecer, novamente, a informação solicitada. Artigo 150. Serão de alçada do plenário, verbais e votados sem preceder discussão e sem encaminhamento de votação, os requerimentos que solicitem. Inciso 1. Prorrogação da sessão, de acordo com o artigo 97, parágrafo 1º, 95, deste regimento. 2. Destaque da matéria para votação. 3. Votação por determinado processo. 4. Encerramento de discussão, nos termos do artigo 170, inciso 3, parágrafos 1º, 2º e 3º, deste regimento. Artigo 151. Serão de alçada do plenário, escritos, discutidos e votados, os requerimentos que solicitem. Inciso 1.
Moção de aplausos, limitadas ao máximo de 2 por sessão legislativa para cada vereador, e moção de repúdio, de protestos, de congratulações, de apoio e de cumprimentos, limitadas, igualmente, ao máximo de 5. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2013. 2. Audiência de comissão para assuntos em pauta. 3. Inserção de documento em ata. 4. Retirada de proposição já submetida à discussão pelo plenário. 5. Informações solicitadas a entidades públicas ou particulares. 6. Comissão de inquérito. 7. Licença de vereador. Parágrafo 1º. Estes requerimentos devem ser apresentados no expediente da sessão, lidos e encaminhados para as providências solicitadas, se nenhum vereador manifestar intenção de discuti-los. Manifestando a qualquer vereador, serão os requerimentos encaminhados ao expediente da sessão seguinte, exceto os que solicitem licença de vereador, os quais serão apresentados e tramitarão de conformidade com o disposto no artigo 84, parágrafos 4º e 5º, deste regimento. Parágrafo 2º. Os requerimentos que solicitem regime de urgência especial, preferência, adiamento e vista de processos, constantes da ordem do dia, serão apresentados no início ou no transcorrer desta forma da sessão. Igual critério será adotado nos processos para os quais, não obstante estarem fora da pauta dos trabalhos, tenha sido requerido regime de urgência especial. Parágrafo 3º. Os requerimentos de adiamento ou de vista de processos, constantes ou não da ordem do dia, serão formulados por prazo certo e sempre por dias corridos. Parágrafo 4º. O requerimento que solicitar inserção, em ata, de documentos não oficiais, somente será aprovado, sem discussão, por 2/3 dos vereadores presentes. Parágrafo 5º. Durante a discussão da pauta da ordem do dia, poderão ser apresentados requerimentos que refiram-se estritamente ao assunto discutido e que estarão sujeitos à deliberação do plenário, sem preceder discussão, admitindo-se, entretanto, encaminhamento de votação pelo proponente e pelos líderes de representação partidária. Parágrafo 6º. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os requerimentos de congratulações e de louvor, que poderão ser apresentados, também, no transcorrer da ordem do dia. Parágrafo 7º. Os requerimentos que solicitem a apresentação de moções de aplausos, repúdio, protestos ou apoio, somente serão recebidos, se assinados pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Redação dada pela Resolução nº 3 de 2013. Parágrafo 8º. A mesma honoraria somente poderá ser outorgada, para a mesma pessoa, uma vez em cada legislatura. Redação acrescida pela Resolução nº 2 de 2001. Parágrafo 9º. Os requerimentos que objetivam a apresentação de votos de pesar serão sempre de autoria da instituição legislativa, Câmara Municipal de Fernandópolis, e assinados por todos os vereadores, obedecendo rigorosamente a sequência nominal por ordem alfabética, sendo que os ofícios de encaminhamento dos mesmos às famílias enlutadas serão expedidos e remetidos em nome da instituição legislativa, assinados pela Presidência. Redação acrescida pela Resolução nº 1 de 2017. Parágrafo 10. Os requerimentos dispondo sobre solicitação de informações, de que trata o inciso 5 do o caput deste artigo, somente constarão do expediente da sessão ordinária legislativa se devidamente protocolados até o horário determinado para o encerramento do protocolo, vedado o recebimento e a inclusão dos mesmos por dispensa de formalidades ou regime de urgência especial. Redação acrescida pelo Resolução nº 1 de 2019. Artigo 152. Os requerimentos ou petições de interessados não vereadores serão lidos no expediente e encaminhados, pelo Presidente, ao Prefeito ou às comissões. Parágrafo único. Cabe ao Presidente indeferi-los ou arquivá-los, desde que os mesmos se refiram a assuntos estranhos às atribuições da Câmara ou não estejam propostos em termos adequados. Artigo 153. As representações de outras edilidades, solicitando a manifestação da Câmara sobre qualquer assunto, serão encaminhadas às comissões competentes, independentemente do conhecimento do plenário. Parágrafo único. Os pareceres das comissões serão votados no expediente da sessão em cuja pauta for incluído o processo. Poderá o vereador requerer a discussão dos mesmos, passando a matéria para o expediente da sessão seguinte.
Muito obrigado por assistir nosso vídeo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para quando postarmos a terceira parte, você receberá em primeira mão. Até a posse!